Irmãos, às vezes eu me pego admirado com algumas coisas. Admirado com as capacidades dos seres humanos. E eu não estou falando isso de maneira irônica, estou falando de maneira real, né? Porque às vezes a gente fala isso, o ser humano não para de me surpreender. Aí parece que é sempre coisa pior, né? Ou alguma burrice que alguém fez. Não, eu realmente às vezes me pego impressionado com o que os seres humanos fazem. Impressionado. Em coisas assim espetaculares, não é verdade? A gente vê, por exemplo, a música. Que coisa incrível a música, não é? Irmãos, quem conhece um pouquinho de música sabe que a música não é infinita. Ela é meio limitada, sabia disso? Basicamente, a gente usa 12 notas só. Só 12. Porque tem as notas, né? Da escala. E os acidentes soma da 12. Até esqueci o nome, Léo. 12 sons diferentes, com 12 sons. Todas as músicas que você ouve no rádio, todas as músicas que você pode pôr no Spotify lá, tudo é feito com esses 12 sons. Que coisa incrível, não é? Rearranjando, mudando a duração, botando junto, botando separado, bota melodia, harmonia, ritmo, tudo junto com 12 notas. Quem já chorou ouvindo uma música? Teve uma vez que eu tive que parar, eu estava dirigindo, eu comecei a chorar, eu tive que parar a música e falar, calma, vamos. Aí voltei a música do início e dirigi de novo. Que coisa impressionante, né? Comida. E aí, Vagnão? Agora é que nós vamos falar, né? Irmãos, já pensaram numa coisa? O macarrão. O macarrão foi inventado na Ásia. Mas o tomate foi descoberto na América. Então, sabe aquela macarronada que você come no domingo? Ela literalmente é composta dos dois extremos do mundo. Alguém trouxe macarrão da Ásia, alguém pegou o tomate da América, fez um molho, juntou. Alguém falou assim, pega esse boi, rala o boi e faz a carne moída. Não, moe o boi e bota ali. E esse negócio gostoso, parece que a massa foi feita para ser comida com molho de tomate. Mas dos dois lados do mundo. A engenharia. Eu fico imaginando as pessoas que viram o Santos Dumont dar aquela volta na Torre Eiffel lá com o avião. As pessoas já voavam antes, de balão, não é? E o balão funciona, você está acostumado, você vai na praça e vê o pessoal com um balão com gás hélio, não é? Você pode ver balão, né? Você sabe que o fogo faz o ar quente subir, não é? As pessoas já voavam de balão. Mas de repente vê um cara com um negócio que parece, sei lá, um negócio estranho. E ele levanta voo e voa, e as pessoas olhando. Imagina o assombro. Quantos aviões decolam por dia? Quantos aviões pousam por dia? E quase nunca tem acidente. E está sempre ali, ó, com a maior genialidade, com a maior engenharia possível. Eu sou impressionado com o avião. Engenharia de construção, cada construção incrível, cada prédio que você fala, meu Deus, engenharia civil, né? Cada prédio que você fala, como é que fizeram isso? Você já viu a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro? Que negócio lá, eu acho que tem uns anjos segurando, porque é tão longe um pilar do outro, que não dá para entender como é que pode, mas é. Tudo cálculo, tudo pensado, tudo. Tem umas coisas que o ser humano faz que são incríveis. São incríveis mesmo. E aí você vê e pensa em algumas coisas que chegam até a dar esperança para a gente. Vocês viram a notícia do tratamento de câncer que no Brasil foi feito muito barateado, muito mais barato que nos Estados Unidos, e praticamente curou um cara que estava com metástase? Vocês viram isso? Foi em São Carlos, né? Eu aprendi o que foi feito lá, mas eu não vou saber explicar para os irmãos. Mas já me explicaram. Mas é impressionante, impressionante. Mexeram dentro de uma organela, de uma célula, de um negócio lá, e fizeram, o próprio corpo combater o câncer. E funcionou. Tem coisa que o ser humano faz que eu fico abismado, e a gente fica abismado. E a gente chega até a dar glória a Deus. Mas tem coisa que o ser humano faz que, nossa, não é? E a gente está muito mais acostumado com isso, porque é o tempo todo. A gente não está sempre cercado de genialidade, mas a gente está sempre cercado de incômodo, não é?
E aí a gente olha assim e vê algumas coisas que são feitas. E você vê a maldade. Você vê o pecado. Você vê a ganância, você vê a mentira, você vê a desonestidade. Próximo e longe. Entre os mais simples e entre os mais poderosos. E às vezes bate, e com frequência bate uma desesperança que é irmã do desespero. Bate. Como é que pode essa humanidade que faz coisas tão espetaculares e às vezes nos surpreende até do ponto de vista moral, com pessoas que se sacrificam, que se entregam, que cuidam do outro sem ter nenhum motivo para isso. E num outro momento estão fazendo coisas terríveis. Terríveis. Se a gente for somar as duas coisas, as coisas, tipo igual a música, né? 12 notas para ficar atrapalhando o culto. Se a gente ficar somando tudo e botar numa balança, provavelmente a gente vai ter menos motivo para acreditar do que para desacreditar. Lembra dessa propaganda da Coca-Cola? Existem razões para acreditar? Vocês lembram dessa propaganda? Coca-Cola fez uma propaganda, começava com uma música do Oasis até, um cara tocando violão. E aí a campanha ia mostrando um monte de mensagens que eram mensagens otimistas. Por exemplo, faz-se mais ursinhos de pelúcia no mundo do que armas. É uma coisa, né? Poética, né? Poética. Todas as latinhas, não, 100% da produção de latinha no Brasil é reciclada. Eram coisas desse tipo. Tinham outras lá, não me lembro direito todas as notícias, mas eram notícias assim. E aí no final terminava dizendo: há razões para acreditar, os bons são a maioria. Beba Coca-Cola. Aí tem que ter o Beba Coca-Cola, né? Porque os caras não vão pagar uma nota para licenciar a música do Oasis, fazer toda aquela gravação e não ter um Beba Coca-Cola no final. Há razões para acreditar, os bons são a maioria. São? São? Não são. Se a gente olhar o que a palavra de Deus fala sobre a humanidade, a gente diria: não há razões para acreditar na humanidade, porque não há um bom, não há um justo. É isso que fala a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Não há razões para acreditar na humanidade, porque nenhum ser humano, desses todos que você está vendo, ou dos que você acha que virão, por mais lindinho que seja o seu filhinho, ele é mau. E manifestará a maldade e o pecado na vida dele. Não há razões para acreditar na humanidade. Não há razões. E todas essas coisas gloriosas, grandiosas e bonitas que os seres humanos fazem, que nos tocam, que nos comovem, que até nos levam a um certo sentimento de transcendência, elas não são suficientes para dar conta do desespero que é a falta de Deus no coração do ser humano. Não dá conta. Porque nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Mas é Natal. Uma outra música cantada com 12 notas também. Então é Natal, né? Mas essa vocês já vão ouvir bastante esse ano aí. Mas é Natal. E o Natal costuma ser dito, ou ser visto como uma data de celebração, como uma época de alegria, de esperança. E nisso a gente pode acreditar. Porque a palavra de Deus nos fala em João, no capítulo 1, vai lá, João, capítulo 1. E esse texto vai falar sobre o Natal. E vai falar sobre a esperança que a gente pode ter, não na humanidade, em um homem. João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem
filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, a verdadeira luz que ilumina todos os homens estava chegando ao mundo. É disso que fala o Natal. Homens que vivem em trevas, homens que vivem em desespero, homens que vivem no meio de uma maldade terrível e que pode olhar para os melhores deles e falar, olha só, se eu confiar nele, eu não vou conseguir me salvar. Mesmo que ele pareça genial, mesmo que ele pareça brilhante, mesmo que ele pareça conhecedor de todos os problemas, de todas as soluções da humanidade, se eu confiar nesse dos melhores de nós, se eu fizer um colegiado dos mais brilhantes do mundo, não vai ser suficiente para salvar a humanidade. Mas a verdadeira luz que ilumina todos os homens estava chegando ao mundo. E veio ao mundo. E nós vimos este verbo, essa palavra de Deus encarnada, o Filho de Deus. E quando olhamos para ele, o que vemos? Que ele é cheio de graça e de verdade. E que ele mostra a glória do unigênito do Pai. Sabe o que significa isso? Que os que viram Jesus Cristo encarnado, como o apóstolo João, viam em Jesus algo que não era visto em nenhum outro lugar. Viram em Jesus um assombro que eles não tinham vendo nada mais. Viram em Jesus a verdade, a vida, a graça, a glória de Deus na humanidade. Viram em Jesus o que deve ser um ser humano sem o pecado. Olha só. Tudo que você pode imaginar de maravilhoso e que te arrebata quando você vê, sendo feito pelos seres humanos, em Jesus Cristo isso é infinitamente superior. Porque o Senhor Jesus é o Verbo encarnado que revela a glória do Pai nele mesmo. E nele é visto que ele é cheio de graça e de verdade. Então nele há esperança. Se fôssemos fazer uma campanha da Coca-Cola brasileira, brasileira não, campanha da Coca-Cola cristã, nós teríamos que dizer, há razões para acreditar, há um justo por nós. Há razões para acreditar, há um bom. E ele é bom por nós. Nós vimos o unigênito do Pai, a sua glória, ele cheio de graça e de verdade. Mais para frente, o próprio apóstolo João fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito do Pai, o Deus unigênito se manifestou a nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito se manifestou a nós. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus Cristo, Deus, porque ele diz que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e era Deus. Jesus Cristo, Deus Filho, convivendo em plena divindade, encarnou como homem, porque o Verbo se fez carne, e quando ele se fez carne como cada um de nós. Jesus não foi feito carne brilhante não, gente. Ele não era igualzinho a gente, mas brilhava, porque ele era especial. Não, nada disso, né? Ele não era, também ele não se fez carne assim, com 4 metros de altura, de um jeito que você, não, ele fez igualzinho a gente, igualzinho, do mesmo jeito. Ele se fez carne em radical semelhança conosco, em radical compreensão ou forma, em radical semelhança de forma conosco. Mas quando olhavam para ele, aqueles que o receberam, viam nele Deus mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Viam nele o homem que ele era, viam nele o Deus que ele era. Jesus Cristo
totalmente Deus, totalmente homem. Irmãos, que maravilha é isso! Nós que passamos por essa vida, cercados de tantas pessoas, em relações melhores ou piores, mas sempre com rusgas, sempre com mágoas, sempre com tristeza, sempre com dor. De repente nós vemos a luz que ilumina todo homem. E a gente vê, olha, há uma esperança. E essa esperança não é uma ideia política. Essa esperança não é uma inovação da ciência. Essa esperança não é uma beleza muito arrebatadora. Não, essa esperança é o próprio Deus que escolheu viver no nosso meio, se manifestar a nós e falar: receba o meu filho, porque ao receber o meu filho, vocês serão feitos filhos de Deus. E ao serem feitos filhos de Deus, vocês viverão em comunhão e paz comigo. Entendeu? A encarnação de Jesus Cristo faz com que todas as outras coisas nas quais a nossa esperança pode estar depositadas sejam aniquiladas, e Ele é a única esperança, mas também faz com que a esperança que Ele nos mostra seja tão profunda que todas as razões de desespero também são aniquiladas, porque nós confiamos e esperamos apenas no nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas em Jesus Cristo. Cheio de graça e de verdade, manifestando a glória do Pai. Mas Ele veio para os que eram seus. O que significa isso? Ele veio para os judeus, o povo escolhido de Deus, para o qual foi anunciado a vinda do Messias. E ele foi perseguido, e ele foi crucificado nesse ambiente. Quando diz que os seus não receberam, não está falando que nenhum judeu recebeu, pelo contrário, muitos receberam, nós vimos isso, na sua vida e depois, na sua morte e ressurreição. Pregou-se o evangelho lá em Atos e milhares se converteram. De Jerusalém mesmo, judeus de toda parte do mundo. Mas a nação que deveria recebê-lo como rei, não o recebeu. O recebeu como um traidor, como um blasfemo, como um herege, e ele foi morto. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem, para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Então a questão hoje é muito mais do que falarmos de Natal, de presentes, de árvore, de símbolos natalinos, de Papai Noel. É muito mais do que isso. É muito mais do que nós pensarmos um aspecto religioso. É muito mais do que a gente falar assim: olha, falta só isso na minha vida. Já viu aquela frase que costumam dizer? Todo homem tem um espaço no seu coração do tamanho de Deus. Já ouviram essa frase? Todo homem tem um buraquinho no seu coração do tamanho de Deus. Essa frase é problemática demais. A frase, na verdade, não é problemática, ela é errada, completamente errada. Porque não existe isso, de a sua vida estar toda certinha e só tem um pedacinho ali faltando que é Deus. Então Deus vem e se encaixa na sua vida. Não é assim a vida com Deus. Deus não entra na sua vida assim para simplesmente completar o que falta. Eu estou muito feliz no meu trabalho, eu estou muito feliz na minha família, eu estou muito feliz, está tudo certo. Só falta um detalhe, me encontrar nesses aspectos metafísicos da vida, nesses aspectos religiosos. Talvez Jesus seja a solução, talvez seja outro. Aí você fala: não, Jesus é só encaixar Jesus aí, vai dar certinho, só falta isso. Jesus chega chegando, cara. Ele chega destruindo, ele chega remodelando, ele chega abrindo espaço, ele chega refazendo você ao redor dele. Porque ele é a esperança, não essas outras coisas que você acha que encaixaram na sua vida. A esperança é Jesus. E é a partir dele que todas as outras coisas são refeitas. A partir dele que todas as outras coisas são organizadas. Porque tem um outro problema em pensar que só falta Jesus encaixar na vida. É que existem coisas que arrumam a sua vida onde Jesus não encaixa. E isso é falso. Quantas vezes você já pensou que pessoas pecadoras, profundamente pecadoras, como todos nós somos, mas com pecados que são escandalosos para a igreja, devem primeiro arrumar a sua vida para depois chegar a Jesus Cristo?
Como é que arruma a sua vida sem Jesus? Se é Jesus que arruma a vida. Como é que resolve o seu problema de pecado? Se é Jesus que vem para perdoar os pecados. Não, deixa primeiro eu acertar minha vida para depois me chegar a Jesus. Não, chega como está. E o Senhor é que vai arrumar a sua vida. Porque Ele vai chegar nesse vaso deformado que você é, Ele vai quebrar e Ele vai fazer de novo. No formato dEle. Porque Ele se fez na forma de homem. Para que você saiba qual é a forma que um homem deve ter. O Senhor Jesus Cristo. E nele está toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança está nele. Então como é que a gente celebra o Natal direito? Reunindo a família? É bom. Eu gosto demais. Reunir a família é bom. Comendo bastante? Se é bom. Tudo que der para comer no Natal é bom. Eu não entendo aquele pessoal que reclama assim, nossa, agora vai ficar a semana inteira comendo esse monte de comida. Eu adoro, pode. Se sobrar, se estiver enjoado, manda para casa. Mas é essa a questão. Como é que eu celebro o Natal? Reconhecendo que a única luz que ilumina todos os homens é Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo, vendo a graça e verdade dele, falando, Senhor, eu não tenho esperança em mais nada, só no Senhor. Salva a minha vida. Toma o meu coração. Eu não quero encaixar o Senhor nas minhas prioridades. Eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. E o resto da minha vida que se encaixe segundo a sua vontade. E o que o Senhor quiser colocar para fora do meu coração, o Senhor coloca. O que o Senhor quiser colocar para dentro do meu coração, o Senhor coloca. Mas o Senhor governa a minha vida. Porque eu não tenho esperança em outra coisa. As coisas mais deliciosas e maravilhosas desse mundo não se comparam à glória do Filho de Deus. E eu quero viver na comunhão dessa glória. Amém, queridos? Amém. Essa é a mensagem do Natal. E essa é a primeira mensagem do Natal nesse mês. E nós vamos falar de Natal aqui o mês de dezembro todo. Mas começa. Lembrando que a esperança está em Jesus Cristo. Talvez você já tenha tomado essa consciência. Não, o Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é meu Salvador, a minha esperança está nele, ok, tudo certo. Mas talvez você tenha, no decorrer desse tempo, colocado outras coisas que vão tomando o lugar de Jesus Cristo como sendo base para a sua esperança. Isso tem um nome na Bíblia. É ídolo. É ídolo. Quando você substitui Deus por outras coisas. E o problema do ídolo não é que ele compete com a sua prioridade. Eu não estou preocupado aqui que você esteja idolatrando o seu trabalho, você está trabalhando demais e não pode ajudar na igreja. Não é essa a minha preocupação. Porque muitas vezes Deus vai mandar a gente trabalhar mais em algumas coisas. E às vezes vai mandar a gente trabalhar menos. E trabalhar mais em outras. A questão não é essa. A questão é você colocar a sua esperança em alguma coisa. Você colocar a sua identidade em alguma coisa. Então tem um teste muito simples para você saber se você está idolatrando alguma coisa ou não. Imagina algo que seja muito valioso para você. Pode ser algo, pode ser uma pessoa, pode ser coisas materiais ou não. Pode ser uma posição, pode ser algo que você tem ou algo que você quer. Agora imagina que você não vai ter isso mais. Ou porque você não tem ainda e nunca terá, está buscando, mas não terá. Ou porque você tem, mas vai perder. Imagina. Você consegue se imaginar vivendo assim? Você consegue ainda ter esperança de que vai ter uma boa vida assim? Você consegue imaginar que você continua sendo você assim? Se você não consegue, isso é o seu ídolo. Se você não consegue imaginar a sua vida daqui 10 anos, sem alguma dessas coisas que você projeta, ou sem alguma dessas coisas que você tem, isso é o seu ídolo. Jesus Cristo te basta. E as outras coisas são para você agir como Jesus nelas. Entende? Então você pode já ter reconhecido Jesus como seu Salvador em algum momento. Mas agora você está tentando se salvar de outras formas. Não. Jesus te salva. Jesus te sustenta. Jesus é o Senhor. E toda a nossa esperança está nele. Amém?